Boa tarde. Hoje, na coluna do COTV, nós vamos tratar sobre um tema que foi tratado no editorial de hoje do Diário Casa Operária e em outras imprensas, sobre o documento da CIA que veio à tona recentemente. Bom, esse documento ele revela que vários dos intelectuais acadêmicos, chamados aí das chamadas ciências sociais, as ciências humanas, eles em geral foram impulsionados e financiados através de fundações imperialistas, como por exemplo a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford. Segundo esse documento, fizeram parte dessa política nomes como o do filósofo Michel Foucault, o do antropólogo Lévi-Strauss e o do historiador Fernando Braudel. Bom, e outros intelectuais importantes, principalmente franceses nesse caso, mas o documento revela que essa política ela foi estendida a outros países também. Esses intelectuais, isso revela muita coisa sobre esses intelectuais, todos eles acadêmicos, inclusive tidos como de esquerda, progressistas. Eles são usados até hoje como exemplos de esquerda, de alternativas ao marxismo, etc. e tal, e eles foram impulsionados como uma via de propaganda anticomunista pelo imperialismo, ou seja, pelos capitalistas internacionais que usaram e incentivaram a sua produção acadêmica para atacar o marxismo, o comunismo e a ideia da luta de classes. Para os que conhecem um pouquinho, o teor mínimo aí do pensamento desses intelectuais acadêmicos, isso não é uma novidade, As conclusões do pensamento desses acadêmicos são claras tentativas, logicamente que sempre frustradas, de derrubar o principal argumento do marxismo, de que o materialismo é uma ciência e dali se tiram conclusões que são corretas para a luta do dia a dia. Recentemente, para vocês terem uma ideia, abriu-se na Análise Política da Semana, programa aqui do COTV, um debate sobre a física quântica do Heisenberg. Ali ficou claro que a ciência não é a política, nos debates, que as conclusões desse físico alemão, que inclusive trabalhou para o nazismo, são tentativas de destruir a ideia da inevitabilidade do socialismo, que foi provada pelo marxismo e pelos marxistas de uma maneira científica. Para o físico, não é possível determinar uma verdade, já que ele chegou à conclusão de que o átomo não pode nunca ser determinado onde ele pode estar. Então, a partir dessa conclusão, se não se pode determinar uma verdade, portanto, o socialismo é apenas uma ideia. E nesse caso a gente está falando aí do início do século passado, a ideia do socialismo é simplesmente uma ideia fora de moda. Isso daí mostra que esse tipo de pensamento, e todos os pensamentos, eles são, como eu falei no começo, eles não são apolíticos, eles trazem consigo determinadas ideologias, determinados interesses de classe, e que a ciência é algo que está relacionado a esses interesses. A mesma coisa acontece com os pensadores das ciências humanas, e de maneira ainda mais grave, já que as ciências humanas elas dão a aparência de que são ciências que não é possível determinar realmente a verdade, etc. e tal. Então, as conclusões das ciências humanas, embora elas sejam todas políticas, elas estão disfarçadas e, no fundo, elas estão voltadas a atacar o marxismo e também a ideia de que o socialismo é algo inevitável. Quem tem alguma dúvida do que eu estou falando, basta vocês fazer um experimento. Vai numa universidade, e procure os intelectuais acadêmicos e fale que o socialismo é algo inevitável e a gente vai ver a reação contrária desses acadêmicos. Bom, no documento da CIA, ele mostra uma coisa importante, de como essa política de financiamento desses intelectuais, ela atua ainda hoje, servindo como fonte de falsificações intelectuais contra os marxistas, contra o comunismo em geral. E, além disso, ela serve também para chamar a atenção para a política imperialista em relação às ideias atuais, que são filhas desses intelectuais. A gente já vem denunciando há bastante tempo de que ideias que substituem ideias da luta de classes, como o gênero, o machismo, o LGBT, feminismo, cultura, ecologia, elas servem para o imperialismo para substituir a ideia da luta de classes. Então, tanto naquela época como hoje, o cerne do pensamento desses acadêmicos, e dos atuais, que são, na verdade, herdeiros desses acadêmicos, é substituir a luta de classes, ou seja,
a luta de vida ou morte entre uma maioria explorada do mundo e uma minoria que vive, né, do parasitismo dessa maioria, né, por uma ideia de que a sociedade ela é composta assim, por uma série de divisões. Então não é que são luta de classes, mas tem os homens, tem as mulheres, tem os gays, tem os ecologistas, tem também os negros, e a luta de classes nisso daí ela simplesmente desaparece. A partir daí, né, a partir dessa ideia, a imaginação fica livre para todo mundo desenvolver a falsificação intelectual que desejar. Né? Então não haveria mais operários, essa é uma ideia importante na academia, e se não há operários também não há burgueses, ou que todo mundo é burguês, qualquer ideia desse tipo. Né? As diferenças de gênero, não haveria, isso aí substituir por toda a classe, a defesa da ecologia ou a defesa do feminismo, isso substitui todo o problema da luta de classes. Né? Na essência, o objetivo dessa campanha, do incentivo, é esse. Bom, essa mesma política impulsionadora do pensamento, né, que é revelado no documento da CIA, que vigorou nos anos 40, 50 e 60, como a gente pode ver, é colocada em prática hoje pelo imperialismo. Né? A manipulação justamente consiste em pegar as ideias de intelectuais que aparecem como progressistas, né, como é o caso desses intelectuais, e é o caso de muitos intelectuais de hoje em dia, né, ou intelectuais ou até políticos de hoje em dia, e que no fundo está voltado a combater o marxismo e as ideias centrais do marxismo. Eles precisam atacar a ciência da classe operária, que é o materialismo histórico, é o marxismo, e nada melhor do que isso, usar pseudo-esquerdistas, né, dando uma legitimidade a uma política que no fundo é extremamente reacionária, né? Uma política que está voltada contra o marxismo, contra o partido operário, contra o comunismo. O imperialismo ele considerava, inclusive, e considera mais fácil convidar os intelectuais, né, que foram conhecidos como pós-marxistas, né, e que tinham uma ar de esquerda, para convencer as pessoas do que os tradicionais conservadores, né, já que, logicamente, esses conservadores, em geral, pelo menos nos meios intelectuais, eles estão queimados aí, porque, por motivos óbvios. Né. E não é à toa que o imperialismo aqui no Brasil, né, isso a gente deveria usar esse documento para tirar algumas conclusões importantes. Aqui no Brasil, a imprensa golpista, né, que é inimiga declarada da classe operária, que está destruindo o país, entregando para o imperialismo, ela desatou a fazer uma verdadeira campanha de propaganda, né, para defender a chamada nova esquerda. Né? O que seria essa nova esquerda? A nova esquerda seria elementos como o ator o Vivier, ou o Guilherme Boulos, ou qualquer pessoa que seja interessante para essa imprensa golpista, que apareça como uma contraposição, ou a ideia da luta de classes, né, de um partido operário, marxista, revolucionário, ou simplesmente mesmo para se contrapor no terreno eleitoral ao apoio, né, à liderança que se transformou o PT e principalmente o Lula. Né? Então, essa nova esquerda ela serve como uma luva para tentar manipular a situação de acordo com os interesses, no final, dos golpistas e de uma política extremamente reacionária. Né? Como a gente vê, isso daí não tem nada de esquerda, né? A não ser a própria aparência da coisa. Né? Por isso que a gente tem que ficar de olho nisso daí. Bom, o tema ainda vai ser bastante desenvolvido, né? No Jornal Causa Operária, no Diário Causa Operária e nos nossos programas aqui do Céu TV e da Rádio Causa Operária. A gente aproveita para convidar todos a assistirem a Análise Política, né, com o companheiro Rui Costa Pimenta, a partir das 11h30, né, no próximo sábado, e ao programa Usuela, Conversa sobre Cultura, amanhã às 19 horas, né, também conversando sobre cinema amanhã. Então a gente fica por aqui com mais esse colunista do Céu TV, ao vivo, e semana que vem eu estou de volta, Henrique Ares, com mais uma coluna aqui na Causa Operária TV. Boa tarde.